Na auditoria militar, né, onde eu atuei, é penal militar e são crimes de militares. Certo. Mas o que acontece? Os crimes mais graves de militares, que a gente poderia pensar que homicídio, né, é o mais grave, né? Certo. Eles não são julgados pela auditoria militar. E aqui um fato curioso, né, para a população. Eles são julgados pelo tribunal do júri. Então, um policial militar, em um crime de homicídio doloso, né, tem até um caso triste, de homicídio doloso, eles são julgados pelo tribunal do júri como qualquer cidadão. Certo. Que é um tribunal composto por 7 cidadãos, salvo engano, né? São 7 jurados ali constituídos, dentre cidadãos comuns, que vão julgar se aquela pessoa é inocente ou não, e alguns critériozinhos de pena, e aí o juiz vai aplicar a pena conforme que foi decidido, né? Agora, para a auditoria militar, já que o homicídio não ficam alguns casos de lesão corporal, né? E a maior parte dos casos mais graves eram lesão corporal, mas também fica alguns crimes que são muito típicos da caserna, como a gente chama, né? Que é do mundo militar. Então fica perda de armamento, era um crime que acontecia bastante lá, e pontualmente acontecia deserção também. Deserção. Olha só, uma coisa curiosa aqui, vamos aproveitar para expandir nossa visão do direito. Sim. A deserção, esse crime existe e ele faz parte do cotidiano da justiça militar, o crime de deserção. Porque você pensa em deserção, pensa logo em guerra, né? Posso até falar sobre uma curiosidade a respeito disso, inclusive. Pena de morte, né? Pena de morte. Mas a deserção não é só em guerra. Ela está no Código Penal Militar, existe um Código Penal específico para os militares, que tende a ter crimes mais graves e algumas outras coisas pontuais, às vezes alguns benefícios. Mas, no geral, é mais áspero, né? E existe o crime de deserção lá. Sem guerra. É quando o militar passa mais de 8 dias sem trabalhar, sem ir, né, sem comparecer, sem justificativa. Claro, se ele estiver doente ou tiver algum problema, apresentar um atestado, aí não se aplica. Mas se ele parar de comparecer, né, então ele comete o crime de deserção por mais de 8 dias. Então você vê como o mundo militar ele é mais rigoroso. Se você para de trabalhar no mundo civil, você no máximo vai ser demitido. No mundo militar, se você não comparecer a serviço, você pode ser preso. Entendeu? Denise Macedo. Olha aqui. A minha colega advogada, a doutora Denise Macedo, uma querida, entendeu? Me ensinou muita coisa. A gente tinha, assim, debates incríveis sobre direito. Eu aprendi muito com ela, principalmente essa área aí do direito civil. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas para contribuir com o podcast também. Alguma coisa que seja um pouco mais técnico, um pouco mais específico. Mas a gente está falando continua, né? Falando que a deserção... A deserção existe. Dormir em serviço pode ser crime. Beber em serviço pode ser crime. E tem um outro crime também, que existem algumas agravantes muito curiosas, né? Mas vamos pular essas partes dos crimes, falar da pena de morte, que também está no Código Penal Militar. A pessoa pensa assim, cara, será que tem pena de morte no Brasil? Será que isso é possível? Gera muito debate, né? Eu trago uma curiosidade. Existe pena de morte no Brasil. Existe previsão legal de pena de morte no Brasil. Só que ele só se aplica em caso de guerra. Então, o Código Penal Militar prevê a pena de morte para alguns crimes, né, os mais graves, e ela vai ser executada, né, com a autorização. Tem um ato do presidente que é relacionado com essa pena de morte, e ela é feita por fuzilamento, né? Então, tem pena de morte no Brasil, só que em caso de guerra, e o Brasil não entra em guerra, né? Mas a pessoa pode perguntar também, e pena perpétua? Tem a pena de morte, mas não tem pena perpétua no Brasil. E a Constituição, que eu estava falando que o direito constitucional é a mãe do direito, é a área mais importante, né? Porque ele tem princípios que vão basear todos os outros ramos. Todas as outras leis devem obediência para a Constituição, né? Ela é o topo, Constituição. Então, lá no artigo 5º, que é o nosso rol de direitos fundamentais, a gente tem uma vedação a alguns tipos de pena, e uma dessas vedações é a pena de caráter perpétuo. Então, não só não pode pena perpétua no Brasil, como não pode pena de caráter perpétuo. Então, é por isso que o Código Penal, ele limita a quantidade de anos que você pode, né, ser preso, cumprir ali, a 30 anos antes, só que aí teve uma alteração legal recente que aumentou para 40. Então, o máximo de tempo que a pessoa pode passar na prisão é 40 anos, para que, por exemplo, ela começou com 20, ela já esteja com 60. De forma que a gente não permita uma realidade em que a pessoa acabe morrendo na prisão, por velhice ou qualquer circunstância,
e no final a pena acabou sendo perpétua, entendeu? Então nossa Constituição ela é mais protetiva em relação a isso do que simplesmente pena perpétua, entendeu? Eu queria só finalizar o assunto militar. Eu não sou muito minha família da área militar, mas eu sempre ouço falando assim, que militar quando passa em blitz, aí não pode ser preso, não pode responder. Eu queria que tu explicasse um pouco sobre isso. Existe isso mesmo? Porque eu conheço muitos amigos que são militar ou foram militar, que se confiam muito, não, eu vou passar na blitz, vocês não podem fazer nada comigo porque eu tenho uma carteira de sou militar. O que é isso? Pode? Bom, não? existe a nossa prática cotidiana de alguns profissionais da área de segurança, né? Não são todos, como eu disse. A polícia ela é uma instituição séria, né? Então, e dentro de qualquer instituição, em qualquer local que seja, no direito, numa empresa privada, num setor público, dentro de uma família, existem aqueles que violam as normas, né? Então, naturalmente, existe uma certa flexibilidade entre colegas de trabalho, militares que estão fazendo uma blitz e aquele que eventualmente vai ser fiscalizado, né? Existe ali uma eventual parceria, mas coisa da vida prática, né? Não é previsão legal nem qualquer coisa do tipo. E aproveitando, né, essa pergunta, eu faço uma colocação técnica para não entrar muito na questão da prática da vida, porque a vida é terrível mesmo. Tecnicamente falando, quando um policial... direito penal militar, eu falei da auditoria militar, certo? A auditoria militar, no âmbito estadual, ela é uma vara dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Então tem o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e tem uma vara chamada auditoria militar. Já a Justiça Militar da União, que julga Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, ela é um tribunal específico para eles, né? E o que acontece? Não é só porque você é militar que você vai para a justiça militar. Não. Existe lá no artigo 9º as hipóteses de crime militar. Então, tem que ser praticado em serviço, tem que ter alguma conexão com o serviço militar. Então, se um militar eventualmente vai numa blitz e tenta fazer um jogo de influência, de repente alguma forma de corrupção ativa, ele responde não na qualidade militar, ele vai para a justiça comum responder como um cidadão comum. Porque ali ele estava como um particular, ele não estava em civil, serviço, né? Não estava em atividade, qualquer coisa do tipo, né? Ele estava como civil, no caso. Então. Como civil,